A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, por favor, Senhor, nos guie neste estudo, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, esteja em nossos corações, nos direcione cada vez mais para perto de Ti, Pai. Que os Teus ensinamentos, Pai, nos guie, Senhor, sempre em Tua direção, em nome de Jesus. Lembrando que já estamos no livro de Josué. Se você quiser ver a leitura desde o início, é só entrar no meu canal que tem todos os vídeos, que todo dia eu posto, aliás, toda noite eu posto um vídeo novo, né, que é a sequência bíblica. A gente está no livro de Josué. A gente começou ontem o livro de Josué, que Josué mandou 2 espias, né, para Jericó, e lá o rei soube e foi atrás dos espias, mas a prostituta Raabe, ela escondeu os 2 espias com a intenção de que, porque ela acreditava no Deus de Israel, então ela escondeu os espias com a intenção de se juntar ao povo de Israel. Então os 2 espias prometeram a ela que a casa dela e toda a família dela que estivesse dentro da casa, todos eles seriam poupados, contanto que estivesse dentro da casa e permanecesse uma corda de escarlate na janela para identificar a casa qual era, né? E terminou ontem no capítulo 5 com a circuncisão do povo de Israel, porque aquele povo do Egito já tinha tudo morrido no deserto. Então esse povo novo, eles não estavam circuncidados ainda. Então Deus ordenou a circuncisão já na terra de Canaã, né? Se eu não me engano é Gilgal, na terra de Gilgal, que é logo depois do Jordão, né? Aqui Moisés já tinha morrido, tudo, né? Então agora a destruição de Jericó. Capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechado por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, a seu rei e a seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiro adiante da arca, e do 7º dia rodearás a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo após o seu sonido, todo o povo gritará com grande brado, o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá por ele, cada um em frente. Imagina só, você com certeza já ouviu falar da queda das muralhas de Jericó. Jericó era uma cidade bem fortificada, as suas muralhas eram impenetráveis, né, de acordo ao olhar humano. Agora a gente continua aqui no versículo 6. Então Josué, filho de Num, chamou aos sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança e 7 sacerdotes, levem 7 buzinas de chifres de carneiros, adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiros, diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as buzinas iam os sacerdotes. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial, e ali passaram a noite. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes, que levaram as 7 buzinas de chifres de carneiro, diante da arca do Senhor, iam cantando e tocavam as buzinas. E os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim, rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e voltaram para o arraial. E assim fizeram
fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir a alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que ela estiver em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. Porém, toda a prata e o ouro, os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade, e tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, até o gado miúdo e o jumento. Nossa, chega a me arrepia uma situação dessa, né? Imagina só, uma muralha impenetrável e de repente, ao toque de trombetas e a gritos dos guerreiros, essa muralha se desfarela como se fosse uma massa de pão. E assim o povo pôde retomar a cidade, né? Que a cidade, na realidade, já pertencia a Israel há muito tempo. O primeiro povo, na realidade, era Israel, né? Depois que o povo de Israel foi se espalhando, foram para o Egito, outros povos acabaram tomando estas cidades. Então, por isso que agora essas cidades estão sendo voltadas para o povo de Israel. Deus está devolvendo, na realidade, Deus está devolvendo essa cidade, prometendo que essas terras serão bem benevolentes ao povo de Israel, né? Terra que mana leite e mel. Serão férteis, muito férteis, né? Raabe é salva. No versículo 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tens jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre seu primogênito a fundará, e sobre o seu mais novo lhe porás as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. A fama de Josué já estava correndo por toda a terra, né? Que na realidade a fama de Josué, na realidade não era bem Josué, era a fama de Deus, né? Sabendo que Josué era o líder desse povo, o líder humano, vamos dizer assim. O líder verdadeiro, obviamente, como a gente sabe, é Deus. Mas aqui ele cumpriu toda a palavra do Senhor e amaldiçoou qualquer pessoa que reedificasse a cidade. Ou seja, aquela cidade morreu e não viveria mais, né? O pecado de Acã, no capítulo 7. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aqui a gente sempre escuta falar, né? Fulano, filho de Cicano, de Beltrano e tal. Até hoje no Nordeste tem esse costume, né? Quando você vai perguntar: você conhece fulano? Fala: não, que fulano? Não, fulano, filho de Beltrano. Então é uma referência familiar para dizer a quem pertence essa pessoa, né? No versículo 2, desculpa. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven,
todo o oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: Não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir a Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram até a porta de Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o teu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre suas cabeças. E disse Josué: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar este povo do Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus para nos fazerem perecer? Antes nos tivéssemos condenado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, furtaram, mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso, os filhos de Israel não puderam subsistir perante os teus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto os estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Aqui é Acã, né? Acã com sua família, eles roubaram, né, peças que normalmente Deus, quando ele dá o despojo de guerra, as pessoas podem pegar tudo quanto for útil, rebanhos, ouro, prata, tudo, né, vestes. Mas aqui Deus proibiu que pegasse qualquer coisa, né? E só pegasse somente o ouro e a prata e o metal, que iria direto para a casa do Senhor. E aqui Acã, o que ele fez? Ele roubou dessas peças e levou para si. Então Deus se afastou do povo de Israel, para você ver, por causa de uma pessoa. Deus se afastou de todo um povo, e esse povo eles foram penalizados por causa de Acã, que perderam 30 e poucos homens na guerra, e era uma guerra praticamente ganha, porque o povo era pequeno, né? Esse exército de Ai era pequeno, mas Deus aqui está dizendo, então tire esse anátema, tire esse roubo, esse produto de roubo do meio de ti, para que eu possa voltar a vós, né? Então no versículo 13, levanta-te e santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás suster-te, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. Fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá-me, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel. Faze confissão perante ele e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos,
cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos perturbastes? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama de Vale de Acor, até o dia de hoje. Então, depois ali, Acã não teve jeito, ele teve que confessar. Então, ele e toda a sua família acabou perecendo por causa dos erros que cometeram, para não correr o risco de cometer depois e acabar sujando a Israel novamente, ao povo de Israel, sujeitando o povo a se distanciar de Deus. Eles foram apedrejados, né? A destruição de Ai. Capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te sobre Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai e seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó seu rei, salvos que para vós tomareis os despojos e o seu gado. Põe emboscadas na cidade, por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem dizendo: olhai, ponde-vos de emboscadas contra a cidade, por detrás dela. Não vos alongueis muito da cidade, e estai todos vós atentos. Porém eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando nos saírem ao encontro, como antes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como antes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la dará nas vossas mãos. E será que, tomando vós a cidade, queimá-las-eis, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vou-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada, e contou ao povo. E subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e aproximaram-se e chegaram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e pô-los de emboscadas entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué naquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada. E os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado, defronte das campinas. Porém, ele não sabia que se achava uma emboscada contra eles na cidade. Josué, pois, e todo Israel fingiram estar feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai,
porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade e a tomaram. E apressando-se, puseram fogo na cidade. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam e viram que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para a outra, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte. E feriram-nos, até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinha seguido, e havendo caído todos ao fio da espada, até serem consumidos, todo Israel foi para Ai e feriu ao fio da espada. E todos que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tomou num montão perpétuo em ruínas, até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou-o no madeiro até a tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro e o lançado à porta da cidade. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Eles seguiram literalmente toda a palavra do Senhor. Então ali realmente conseguiram conquistar mais uma terra, que é a terra de Ai, né? A adoração em Ebal, no versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre a qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel com seus anciãos, os seus príncipes e os seus juízes estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles, né? Ali Josué já tinha dado a ordem que ele teria que, de tempos em tempos, teria que ler as escrituras para o povo se lembrar de quais eram os mandamentos, de quais eram as bênçãos a quem segue Deus e de quais seriam as maldições para quem não segue a Deus, né? E foi o que ele fez. Acordo com os gibeonitas, aqui no capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Imagina só, né? Vendo quão poderoso Deus é, o povo fora de Israel, né? As cidades todas fortificadas estavam se unindo contra o povo de Israel, né? E no versículo 3, e os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores.
E levando sacos velhos sobre os jumentos e odres de vinho, velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Eles estavam se armando aqui para se protegerem, né? Eles ficaram com medo do povo de Israel, então eles se disfarçaram de viajantes para entrar na cidade, para entrar no meio do povo de Israel, né? No versículo 6, e vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E dos homens de Israel responderam os heveus: talvez habitais no meio de nós. Como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. Disse-lhes Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dize-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. Estas nossas roupas e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho ao Senhor. Olha o detalhe aqui, eles não pediram conselho ao Senhor em relação àquelas pessoas. Isso nos diz que a gente tudo, absolutamente tudo que formos fazer, seja uma coisinha simples, uma coisinha mais elaborada, a gente tem que pedir ao Senhor uma direção, tem que esperar que Ele nos esclareça para termos certeza realmente se aquele caminho é o certo. Versículo 15, e Josué fez paz com eles, e eles fez um acordo com eles, e que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram um juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, porque partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia, e suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote e Kiriat-Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não nos podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhe fizemos. Disseram-lhe, pois, os príncipes vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, de entre vós não deixarás de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés seu servo, que a vós daria toda essa terra e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Então ali, né, o povo de Ai acabaram se tornando, aliás, o povo de Ai não, né, o povo das cidades vizinhas, né, eles acabaram se tornando servos do povo de Israel, só que eles foram espertos, né, antes de
de pedir qualquer coisa, eles fizeram o povo jurar que não os matariam. Porque se soubesse que eles pertenciam às cidades vizinhas, com certeza matariam, porque era uma ordem de Deus, né? Então eles fizeram com que jurasse. E quando descobriram que eles eram das cidades vizinhas, então já não podiam matá-los, porque tinham prometido em nome do Senhor. E uma promessa feita em nome do Senhor não pode ser quebrada, tem que ser cumprida. Porque se for quebrada, o castigo de Deus recai sobre a pessoa. Então lembre-se, se você quer fazer um voto a Deus, você pode fazer com tranquilidade, contanto que venha do teu coração. Mas antes de fazer esse voto, pense com calma, pense com carinho, para saber se você realmente conseguirá cumprir esse voto. Porque se você prometer alguma coisa para Deus, independente do que seja, fazer um voto, fazer uma promessa, se você conversou com Deus, se você fizer uma promessa para Deus, se você fizer um voto para Deus, esse voto tem que ser cumprido, pois foi a tua palavra, foi o teu coração que se abriu a Ele e prometeu a isso. Não foi Deus que pediu a você, muito menos ordenou. Agora, se você está em dúvida se conseguirá cumprir, a melhor coisa que você faz é não prometer, é não fazer voto algum, se você tem dúvida de que realmente irá cumprir. Mas antes de tudo, a melhor coisa que você pode fazer é conversar com Deus. Deus, eu tenho dúvidas sobre isso, será que eu devo fazer tal coisa? E assim é mais garantido, porque Deus sempre vai te dar uma resposta. Aquele que está no caminho dele, ele sempre ouve e sempre responde, seja através de um sonho, seja através de uma pessoa, seja o Espírito Santo sussurrando em seu ouvido. Eu mesmo já tive isso. Uma colega minha estava passando por um momento delicado com o pai e ela queria uma palavra para o pai, e eu pedi a Deus isso, e o Espírito Santo, quando eu fui dormir, falou no meu ouvido. Eu não me recordo agora qual livro que foi, mas ele falou no meu ouvido, e daí eu pude falar para ela no dia seguinte. E eu, nossa, fiquei numa felicidade tremenda. Aquele dia eu dormi como um anjo, como dizem. Mas é maravilhoso, né? E assim encerra a nossa palavra por hoje. Senhor Deus e Pai, obrigada por teus ensinamentos, Senhor. Obrigada por tua atenção, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos guie sempre em sua direção, Pai. Não nos deixe esmorecer, Senhor. Nossa carne é fraca. Não nos deixe cair em tentação, Pai. Pois somos um povo obstinado, somos um povo levados ao pecado, Pai. Nós necessitamos de Ti, não somos nada sem Ti. Essa pessoa que está comigo agora orando, derrama a Tua unção sobre ela, Senhor. Que caia por terra todo mal direcionado a ela, Pai. Aqueles que estão em Sua direção, que sejam fortalecidos, Senhor. Que sejam provados em Tua fé, Pai. E os que não estão, que tenham a oportunidade de conhecer a maravilha que é servir-Te, Senhor. A maravilha que é sentir a paz que somente o Senhor nos dá. Eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.